Pessoal, é o seguinte, o Supremo Tribunal vai julgar em plenário um pedido de habeas corpus do ex-executivo da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. No caso dele, existe a mesma controvérsia sobre a ordem de manifestação das defesas que levou a uma inédita anulação da sentença de Sérgio Moro na Operação Lava Jato pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A decisão que o plenário vir a tomar valerá somente para o caso de Ferreira, mas servirá para enunciar o entendimento de todo o tribunal de como isso então funcionará. Agora eu queria saber de vocês. Essa decisão sendo tomada pelo plenário e seguindo a decisão já tomada pela segunda turma, isso se estende automaticamente a todos os processos que tramitam no Superior Tribunal no STF, ou a cada processo tem que ser avaliado separadamente? Como que isso vai acontecer? Supondo que seja como a da segunda turma. Vamos lá. Como eu já disse algumas vezes, o direito ele não segue uma fórmula matemática. Então, vários posicionamentos podem ser adotados. Ali, o Supremo Tribunal Federal, ele pode, naquele momento, dos posicionamentos que o Supremo pode dizer a grosso modo, eu volto a dizer, esse não é o termo técnico. Eu, como advogado, deveria dizer termos técnicos, mas eu quero que todos me entendam bem. Melhor, então, sim. posso falar assim? Com certeza, acho então, melhor. Uma coisa que os ministros ali podem dizer é, olha, valerá para todos. Tá. Então, todos que tiverem casos semelhantes a esse, ou seja, que delatados e delatores falaram ao mesmo tempo, porque o que se discutiu ali, tecnicamente, foi, olha, porque a nossa lei, Thalita, o que está se discutindo ali é o seguinte, o último a ser ouvido, para se defender melhor, é o acusado. Sim. Então, você acusou, quem acusou falou que foi fulano, falou que foi Beltrano, ele tem que falar por último. Não, foi bem assim ou não foi. E aí houve uma confusão nisso. E o Supremo está decidindo agora. O Supremo vai dizer está certo ou está errado. A grosso modo é isso. Valerá para todo mundo. Valerá para todo mundo? Está tudo anulado. Todos os casos que tiverem casos semelhantes serão anulados. Automaticamente? Automaticamente. Tá. O Supremo pode fazer isso. Como também pode dizer, não, peraí, somente este caso em específico está anulado. Se o Supremo, eles podem fazer essas duas coisas. Sim. Vocês entendem que o plenário vai voltar como a segunda turma ou não? Arriscando, sim, pelo que Fazendo um exercício de futurologia, sim, eu total. acho que o Paulo tem uma opinião diversa da minha. Sim. Honestamente, também não consultei antes, mas eu acho que o Paulo tem uma opinião diversa da minha. São 11 ministros. Sim. Tá? Honestamente, eu arrisco ali com segurança. Ai, eu tenho tanto medo de falar isso que eu tenho medo de errar, Thalita. Não, mas tudo bem. Parece jogo de futebol que tá arriscando palpite. Você fica naquela insegurança. Sim. Vão anular. Vão anular. Vão anular e vão dar efeito só para aquele caso. Entendi. Só para aquele caso em específico, mas vão anular. Mas daí já é um indicativo que outros processos... Que vai naquele sentido. Sim. Que vai naquele sentido. Você acha o contrário, Paulo? Eu não sei exatamente, mas eu concordo que muito provavelmente anularão, ou pelo menos deveriam. Tá. Né? Por quê? Porque a vantagem de se falar por último, por isso que o réu sempre tem essa vantagem, né? Se falar por último é que eu me defenda de todas as provas apresentadas contra mim. Sim. Na medida em que eu estou num processo que há uma multiplicidade de réus e que as teses entre eles de defesa podem ser colidentes, um acusando o outro, né? Se o que é acusado não falar por último, ele acaba indefeso com relação à prova oferecida pelo outro réu. Faz todo sentido, sim. Faz todo sentido, por isso acredito que deveriam anular. Eu, sinceramente, não sei se o farão, mas concordo que se o fizerem, não vão estender os efeitos subjetivos, ou seja, não vão estender a todos, especialmente porque o STF, é importante que o espectador entenda isso, a forma como o nosso sistema é moldado, o STF tem caráter político. E nessa medida, sim, é claro, e nessa medida, veja, a partir dali o STF mandar à população a mensagem de que toda esta heróica operação foi anulada, sinceramente eu não acredito que o STF tenha força política para isso, como não teve força política para manter o mandamento constitucional da não prisão em segunda instância, por exemplo. Entendi. Não teve essa força. Você me convenceu.
Eu vou te dizer uma coisa. Não, mas antes de... Deixa eu pegar esse gancho aqui, porque a Procuradora-Geral da República acha o contrário de vocês. Inclusive, ela se manifestou hoje ao STF, dizendo que não há necessidade de haver prazos diferentes em processos para réus que têm um acordo de delação e para os que não possuem. Então, ela disse, de acordo com a Procuradora-Geral, o artigo 403 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer prazo comum aos corréus para apresentarem contra-razões sem fazer distinção entre colaboradores e não colaboradores. De forma alguma. Vocês discordam dessa visão? Em absoluto, em absoluto. Bom, eu em certa medida concordo com ela de que a lei diz isso. Sim. Isso é verdade. A lei de fato diz isso. Está escrito lá, de Agora, fato. é por isso que não se trata de uma máquina, um robô julgando, né? Sim. É por isso que um juiz ele deve ponderar essas coisas exatamente para manter a rigidez do processo. Sim. Que o processo funcione, porque, veja, mesmo a lei, está lá a lei no Código de Processo Penal, ela está sujeita à revogação. Ela está sujeita, por exemplo, a uma declaração de inconstitucionalidade do STF. Né? E existe, como no caso dos habeas corpus, dos recursos extraordinários, o que se chama constitucionalidade incidental. Ou seja, não é que a lei seja inconstitucional de toda forma, mas naquele caso, a aplicação da lei mostrou-se contrária à Constituição, e nisso eu acredito a respeito desse caso. Então, concordo com a procuradora com o argumento de autoridade a respeito da lei, sim, mas discordo que seja a postura que deveria ser tomada por um magistrado. Se você for seguir à risca o que diz a lei diz que casamento tem que ser só entre homens e mulheres. Sim. Então, se você tem que adotar exatamente o que o Paulo está falando. Você vai adotar, se você for seguir à risca o que está, você pegar o texto legal e fazer aquela leitura, exato por isso que nós não somos julgados por máquinas e por robôs. Você vai pegar e fazer a leitura legal, é exatamente essa. Você tem que fazer uma interpretação de tudo que se diz. É exatamente por isso. Agora, eu quero fazer o gancho, claro, do convencimento que o Paulo me deu. Quando eu digo eu espero, é o meu coração humano. Sim. Aqui ainda pulsa uma esperança de que eu ainda acredito que o Supremo, por mais que ali se tem agentes políticos, mas eu, sim, acredito que o Supremo não faça uma leitura tão restrita da lei, faça uma ampliação de tudo. Sim, porque você trouxe esse ponto de que o STF é um agente político. Não deveria ser. Da forma como o sistema é formado no Brasil, a figura que o Supremo Tribunal Federal assume na nossa Constituição, sim, ele deve ter um caráter político, mas veja, o caráter político é porque normalmente essa expressão é muito desgastada, mas o caráter político, ele de maneira alguma é político partidário. Sim. Ele é um caráter político porque o STF vai discutir questões fundamentais, como, por exemplo, na DPF a respeito do aborto dos anencéfalos. O que nós assistimos ali não foram ministros discutindo o artigo do Código de Processo Penal. Nós tivemos os ministros discutindo quando começa a vida. Então, ora, eu acreditar que tal discussão não tem força política, isso sim seria absolutamente ingênuo. Né? Então, obviamente, ele toma decisões políticas, mas que não devem ser político-partidárias e muito menos contrárias à Constituição, como não é novidade o que o STF tem feito, sejamos francos. Né? Inclusive, essa discussão do aborto foi retirada de pauta porque o STF entendeu que não era o momento da sociedade discutir essa questão. Então, há algo mais político do que isso, né? Exatamente. Agora, a gente fala sobre essas decisões de anulação da Lava Jato e chega a uma grande discussão que é em relação ao processo do ex-presidente Lula. O que vocês acham que vai acontecer em relação? Porque não é um habeas corpus, são algumas ações que tramitam no STF. O que vocês acham que vai acontecer em relação a todo esse processo? Bom, agora vem exatamente o que o Paulo está falando e aí fica uma questão muito mais séria do que a gente imagina. Tá? Não tem nada mais político do que isso. Né? Tem todas essas ações claramente políticas, porque quando você faz uma análise, quando você faz uma leitura do que diz, você faz toda uma interpretação do que diz a nossa Constituição, de todo o texto legal, do que diz o nosso Código de Processo Penal, do que diz de produção de prova, do que é suspeição, como deve atuar um juiz, como deve atuar um procurador. E você não vê um caso dessa natureza ser anulado, e você claramente vê uma atuação política, e qual é a razão disso? Do impacto social disso. Sim. Você anular o processo do presidente Lula, eu te dou um exemplo muito claro.
Se vocês, Thalita, se recorda, o ministro Marco Aurélio dá uma decisão sobre prisão de segunda instância. Logo no final do ano, ele dá uma prisão de segunda instância que claramente traria um impacto na prisão do presidente Lula. Sim. Horas depois, o presidente em exercício, o ministro Dias Toffoli, revoga. Horas depois. Mas assim, questão... Isso não sequer tem previsão legal no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não tem previsão na lei. Um ministro caça a decisão do outro que sequer havia sido publicado no Diário Oficial. A imprensa sabia primeiro, isso não tinha, não se tem notícia na história da República. Sim. Mas por que isso? Isso não traria impacto na vida dos milhares de presos traria de forma indireta, né? Mas claramente traria impacto no processo do Lula. O processo do Lula mudou o processo penal brasileiro. Mudou tudo. Então isso traz um impacto político que, para nós, é assustador. Algumas pessoas dizem risível, usam adjetivos que... Olha, para mim é assustador. Ele mudou toda a dinâmica de atuação. É um processo que... processos que levam 2 anos, 3 anos para ser julgado. O dele levou semanas. Você não consegue entender como é que o processo dele chega no Supremo com 4 horas. Sim. Isso não é o normal. Isso em nenhum lugar. A gente que não entende, não é o normal. Caso, não. Aí não é normal de jeito nenhum. Não é. Sim. Você não consegue entender. Sim. Uma liminar que em qualquer lugar leva 4, 5 dias, às vezes 2 dias para ser julgada. A dele leva segundos, às vezes. Sim. Impetra de manhã, meio-dia, impetra às 9 da manhã, às 10h30 tá julgada. Tá tudo errado. Então tudo isso é político, sim. Não tem nada de direito. Não tem nenhuma decisão ali, nenhuma decisão judicial ali tem qualquer vínculo jurídico. Sim. É tudo político. Esse é o meu ponto de vista. Você falou que mudou a história do direito penal, de certa forma, esse processo do Lula. O STF tem a capacidade, nesse momento, de reverter isso que foi mudado para voltar ao caminho certo, em palavras leigas. Você acha que é isso, Paula? Sim, sem dúvida o STF tem não só esse poder, como esse dever, né? Sim. Agora, o que eu acho importante colocar a respeito do processo do ex-presidente Lula são algumas questões antes mesmo de vazamentos, né? É importante que se note que ali pelos vídeos das audiências, etc., especialmente aquele episódio com o professor Juarez Cirino, Lamentável. Lamentável. Os abusos de autoridade ali, eles são flagrantes. E eu não quero aqui, com isso que eu vou falar, de maneira nenhuma reduzir a importância disso. Mas, tristemente, eles são até rotineiros no processo penal, quando nós não vemos advogados, é claro, atuando com verve, atuando sabendo o que estão fazendo, né? Bom, o risco, primeiro dessa parte, para mim, é que, sendo convalidados atos dessa natureza, o que se vai ter são juízes que, se antes não tinham pouco temor, agora não terão qualquer temor, né, em tratar a defesa como mera formalidade. E isso, de fato, é um absurdo. Sim. Um completo absurdo. A respeito dos vazamentos, né, eu acredito, sinceramente, que eles devem ser apurados com rigor, né, de todas as formas, sempre também garantindo aos envolvidos, os procuradores e o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, garantindo a eles o direito de defesa, sim, que eles se defendam dessas acusações, que tenham a possibilidade de provar, talvez, a falsidade delas, não sei exatamente, mas partindo a premissa que se deve partir aqui, especialmente sobre qual decisão o STF vai tomar, é que o dano social, como bem disse o doutor Jacó, está feito. Sim. Né? O dano social de se ver, por exemplo, porque a Operação Lava Jato, como disse o ex-presidente Lula, a Operação Lava Jato foi positiva em muitas coisas. Declarou, né? Agora a BBC recentemente. Exato, na questão da corrupção, do combate à corrupção, é claro que ela é positiva. Agora ela não pode ser ideológica, ela não pode ser a qualquer custo. Não pode ser intocável. Não pode ser intocável, né? Especialmente porque o que se deve ter bem em mente é que os órgãos públicos, especialmente do Poder Judiciário hoje em dia, enquanto tristemente atuam de forma muito pragmática, sim, eles deveriam lembrar que é seu dever
né, o desenvolvimento da virtude da justiça. E a justiça é muito mais do que um nome, a justiça é muito mais do que uma forma ou uma sentença. É um bem comum de todos, né? Agora, só para encerrar a discussão, tudo isso acaba caindo, de certa forma, nessa lei recém-aprovada que está para ser sancionada de abuso de autoridade. O que vocês acham sobre? Porque a polêmica é grande. Tem também. muita coisa ali que vem em boa hora, tem muita coisa que precisa... vem em boa hora, tá? Sim. O que me chama a atenção é que você viu qual parcela da sociedade reclamou da lei? Você percebeu, Thalita? Eu sei que os delegados não gostaram, pediram para... Estranhamente, os delegados reclamaram. Sim. Mas se eles não vão abusar do poder que eles têm, qual é o medo? É um questionamento que eu faço. Sim. Se os procuradores, se as pessoas se eles vão cumprir a lei na íntegra, você não tem que ter este medo. Se você vai cumprir a legislação, se você não vai se você vai cumprir, é muito simples. Se você vai chegar dentro de um distrito policial, esquece Lava Jato agora. Se você vai chegar dentro da... Um exemplo, dentro da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Sim. Vamos agora passar a régua para réus pobres, para pessoas pobres, para o Brasilzão de um modo geral. Para as pessoas acusadas dos crimes comuns. Sim. Aonde são delegacias da periferia de São Paulo, para aquelas pessoas. Aonde não tem nenhuma, aonde a imprensa não alcança, aonde não tem advogados, aonde não tem ninguém. Se ali aquela pessoa é pega cometendo um crime e ela tem que ser punida por aquele crime, e é ali aonde aquela pessoa não tem voz, é ali que todos os abusos são cometidos. Sim. Qual é o medo? Sim. São para essas pessoas que essa lei é destinada. Sim. E nós que trabalhamos com tudo isso, nós não nos assustamos com aquilo. Essa lei, ela vem em boa hora, sim. Ela tá ali, ela precisa de alguns ajustes. Tem exageros, como os exageros no habeas corpus, algumas coisas ali, claramente elas estão exageradas, mas ela precisa. Ela está vindo em ótima hora. Sim. Agora, os pontos que serão vetados por Bolsonaro talvez não sejam esses, sejam os alinhados claramente, os desejos dos delegados. Claramente. É o que me parece. Agora, Paulo, voltando só fazendo a conexão com a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato teria existido da forma como existiu caso essa lei já estivesse valendo? Sinceramente, eu acredito que sim. Sinceramente, eu acredito que sim, porque é importante lembrar que nós já temos uma lei de abuso de autoridade, né? E que, inclusive, é bastante específica e até bastante rigorosa, né? Agora, sinceramente, eu acredito, e agora trazer a culpa para a gente, né? Eu acredito que existe, sim, uma inércia dos advogados no sentido de representar os juízes, representar os promotores, os delegados, ou toda e qualquer autoridade que abuse do seu poder. A lei já existe ali. Eu concordo com o Dr. Jacó no sentido de que, de fato, a lei é boa, tá? Mas algumas coisas, obviamente, devem ser vetadas, porque ali há, de fato, uma vontade política muito relacionada ao processo do ex-presidente Lula em alguns daqueles artigos ali. Mas é importante lembrar o seguinte, isso tudo só está acontecendo, toda essa controvérsia ela acontece, dada a estranha velocidade da tramitação na Câmara. Sim, é verdade. Porque, fora isso, se ela tivesse o trâmite comum, normal, esses artigos que existem lá, claramente influenciados por conta do processo do ex-presidente, eles são naturais no processo político. Sim. As forças políticas vêm inserindo suas ideias a esmo e aí, a partir disso, vai tendo discussões, uma série de coisas, higienizando a lei e o ato final é o veto ou a promulgação pelo presidente da República, né? Então, toda essa controvérsia da lei não é, de fato, pelo seu conteúdo, mas pela velocidade na tramitação. É por isso que, de sopetão, nós nos pegamos com campanhas na internet veta Bolsonaro, ao invés de campanhas na internet para deputados ainda discutirem e senadores. Ouvir parcelas da sociedade. E tem uma coisa muito interessante, pegando o gancho aqui no que você falou sobre... Mas e essa lei, se a Lava Jato seria do jeito que é? Mas já existia a lei para isso. Vazar, por exemplo, a conversa de interceptação telefônica ilegal. Sim.
o Sérgio Moro vazou. Isso sempre foi proibido. Sempre foi proibido. E é crime, inclusive. Exato. Aconteceu alguma coisa? Nada. Pois é, já existia lei para isso. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.